Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz é especialista em commodities agrícolas lá da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Luiz, o governo cortou agora a taxa Selic e tudo indica, segundo os entendidos de mercado, e eu conversava com uma pessoa de mercado também, que entende muito dessa área aí, e ela disse o seguinte para mim, que o governo na próxima reunião vai cortar mais um pouco ainda. Na verdade, se você relembrar aqui, nós falamos há mais ou menos uns 6 ou 7 meses aí, sobre as comparações de algumas taxas de juros em alguns outros países, né? E o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que mantém uma taxa de juros baixa há mais de 10 anos, e o Japão há 30, vem com essas taxas absurdas aí de juros acima de 2 dígitos, fazendo com que, nesse momento, o que o governo está fazendo, ele deveria ter feito já um tempo atrás. Né? A gente observa aí que esses cortes, com a recessão que nós estamos passando, e um percentual de desemprego que nós estamos atravessando, você observa que nós tivemos a menor taxa em 2013, que era 7,5%, e agora nós começamos a derrubar essa taxa, Antônio. Isso aí, as taxas de juros estão caindo, porque, na verdade, é um reflexo da nossa economia, a falta de geração de emprego, e estamos num processo de recessão terrível. Hoje, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, divulgou que nós devemos ter mais 1.200.000 desempregados agora em 2017. E uma forma de você estimular a economia, por que se fala de taxa Selic num programa de agronegócio? Uma forma de você estimular a economia é baixar os juros para que esse capital especulativo venha para o setor produtivo. Luiz, e um outro detalhe é o seguinte, muita gente às vezes não liga uma coisa com a outra, de maneira geral, a população de maneira geral. Mas cada vez que abaixa essa taxa Selic, abaixa uma série de coisas no país inteiro que propicia, por exemplo, até o consumidor consumir mais carne bovina, que inclusive está sendo estocada essa carne bovina. Ela não está tendo demanda como deveria. Por quê? Porque aperta o cinto. Então, diminuindo essa taxa, tudo indica que começa a ter, ou melhor, a roda começa a girar muito devagar, mas começa a dar sinais de movimento. Isso é bom. Exato, e nós estamos vendo aí que em alguns momentos, em alguns países, nem sempre você controlar o consumo usando uma taxa de juro alta vai refletir realmente numa inflação baixa, né? Claro. E nós estamos passando por esse processo aí que o governo agora, mesmo sendo criticado por alguns segmentos por estar atrasado em baixar essas taxas, mas começou. E há uma aposta de que talvez no final de 2017 a gente esteja com a taxa de juros a 10 pontos. Deus te ouça. Uma outra coisa que eu queria tocar com você, um outro ponto, é em relação à safra 2016-2017. Parece que nós vamos ter aí grão sobrando, né? Nós temos uma posição interessante do governo federal em relação à divulgação da Conab, Antônio. Então, realmente, aí, ainda está um pouquinho cedo para falar na segunda safra, mas a projeção é acima de 84 milhões de toneladas de milho. Existem algumas consultorias falando em números até maiores para o milho, né? E 215 milhões de toneladas. Quer dizer, se você observar os vilões do ano passado, que era o feijão, o arroz, nós vamos ter uma situação melhor para o feijão, que são 3 safras. A primeira safra está indo muito bem, né? Produzindo mais de 3 milhões de toneladas a projeção. Então nós vamos ter esses grãos e vão realmente combater um pouco mais a inflação ainda. Vamos ter mais oferta de grãos. Mas, em compensação, em questão de preços e ofertas, o produtor tem que ficar atento em alguns mecanismos, né, de segurança de preço, porque como nós vamos ter uma produção local muito forte, americana, e uma produção também argentina, nós vamos ter ofertas, um mercado mais bem abastecido, Antônio, do que foi o final do ano, o ano passado. E isso é excelente para a população de maneira geral, porque tendo mais milho, tendo mais soja, mais arroz, mais feijão, existe uma tendência de baixar esses preços, e baixando esses preços poderá, inclusive, influenciar demais na inflação, que com certeza vai influenciar na Luiz. Com certeza, e um dos grandes estímulos aí tem que ser novamente as exportações, que o Brasil mais do que nunca vai depender de canais de exportação desse excedente dessa safra. E agora nós vamos falar de um tema interessante. Por quê? Porque a maioria dos pecuaristas já ouviu falar, mas não compreende como funciona a BMF, o travamento, o preço do boi. Luiz, como é que funciona o put do boi? Na verdade, o put é uma opção de venda, né? Então, você traz uma opção de venda na BMF,
a gente colocou aqui bem didático, Antônio, um custo de 0,55 centavos por arroba, né? Você pega lá a primeira opção, que é um contrato tem 330 arrobas, então ele teria um custo para o produtor de R$ 181,50 para travar um contrato de R$ 49.500. Então é o custo operacional para ele travar uma operação na bolsa ali. Quer dizer, 330 arrobas dão R$ 49.500, correto? Isso, correto. E esses 330 arrobas vai custar para ele R$ 181,50. Isso. É bom a gente olhar a tela e saber que nós estamos fazendo um exercício de venda de boi a R$ 150, que está lá em cima, Sim. olhando sempre a posição de Campinas. Então o produtor fala, eu quero travar, se cair abaixo de 150, eu quero ser remunerado por isso. Tá certo. Então o meu alvo é o 150, então o exercício é esse ali. Ele está pagando R$ 181 para travar, Antônio, no contrato de R$ 49.500. Tá. Agora, e se o boi fechar a 130? O que vai acontecer? Exato. Nessa situação, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um seguro de preço, então esse preço pode subir ou esse preço pode cair. Na situação que você coloca aí uma queda para R$ 130, o que nós vamos ter? Na tela lá você vai ver o seguinte, ele tem uma receita de R$ 20. Porque ele não entrou lá com 150, caiu para 130, que foi a posição de outubro, ele vai receber R$ 20. Um contrato, R$ 20 vezes 330, ele está recebendo R$ 6.600. Que ele está ganhando. Isso já está acreditado na posição dele. Como a BMF são opções americanas, ele pode sair a qualquer momento, desde que a posição lhe agrade. Quer dizer, ele pagou 180 e poucos reais, era 150 que ele queria no boi, o boi caiu para 130 e ele vai receber em dinheiro vivo R$ 6.600. R$ 6.600 e ele pega esses 6.600 com a venda do boi no mercado naquele momento, ele vai atingir o alvo dos 150 dos 150 que ele estava pretendendo. Exatamente. Agora, eu gostaria de ver quais as opções no mercado de commodities. Com as opções? As opções no mercado de compra. Tem as opções de venda e as opções de compra. Nesse caso aqui, voltando ao exemplo nosso da quantidade de 6.600 arrobas, só para você ver o que é a alavancagem. Então ele tem lá 20 contratos, ele desejando um preço de R$ 160 a arroba. Luiz, só para elucidar, cada contrato na BMF são 330 arrobas. Exatamente. Não tem menos e não tem mais. Não tem menos, não tem mais, e ele pode fazer no mínimo um contrato, se ele quiser. Um contrato. Um contrato. Então, nós usamos um exemplo de 6.600 arroba, 20 contratos. Que dá 20 contratos. Então, ele enxergou R$ 160 em São Paulo, achou interessante, pagou R$ 1,20, né, por arroba. Quando ele usa a conta ali, ele vai multiplicar, vai estar pagando R$ 7.920 para travar 6.600 arroba de boi. O que isso quer dizer? Na última linha você tem ali que ele está gastando 0,75% de R$ 1.056.000. Então, se o mercado cair abaixo de 160, ele vai ser remunerado. Se subir, ótimo, ele está se protegendo de um preço de uma oscilação. É o custo mínimo, olha só para você ver. Nós estamos falando que ele tem um custo de 0,75 para travar um milhão. 1.056.000, ele gasta 7.900. Qualquer oscilação que for para cima, ele já vai pagar, vai cobrir esses custos dele aí, vai poder se programar os custos operacionais e ele vai estar protegido no mercado. Isso pode ser aplicado, Antônio, na soja, no milho, no dólar. Isso, nós vamos falar aqui mais vezes de outros produtos, mas isso aí a opção é mais indicada nesse momento para o mercado pecuário. Ok. Luiz, muito bom hoje essas explicações. A gente podia voltar mais com esses temas aqui explicativos. Luiz, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu vou terminar o nosso programa com a seguinte mensagem. A técnica e a tecnologia são importantes, mas aumentar a confiança é a questão da década. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.